Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 756 e minguando até 534 dias, 9 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 756 com o título A Química Organizada da Física Quântica, parte 12, e com o subtítulo Relação Quântica, parte 4, ok? Relacione esses títulos nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação, para que tudo isso possa ser produtivo em vossas consciências, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog antes e um blog depois, para que vocês possam estar fazendo o trabalho de conscientização, certo? Também deixo a abertura deste título, A Química Organizada da Física Quântica. Deixo uma referência deste título, A Química Organizada da Física Quântica. E deixo também as 5 repartições do título Acima das Estrelas de Deus, né? Para que vocês possam dar o trabalho de continuação junto a este blog, a este título em específico, A Química Organizada da Física Quântica. E, por fim, eu relaciono a abertura deste título à relação quântica, né, desse subtítulo, e relaciono também a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse, em específico, é a leitura corrida de tudo que vai ser dito nos 4 últimos blogs, certo? Eu vou deixar ele fixado nos 4 últimos blogs, para que vocês possam entender desta leitura corrida. Eu sempre uso a leitura corrida para que às vezes vocês queiram saber do que fora dito com mais praticidade, com tempo sem a expressão livre. Então, vocês vão entender dessa escrita limpa, né, sem expressão livre, sem fazer uma mediação sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. É muito interessante porque estes textos são muito grandiosos, certo? Ele é muito produtivo em vossas consciências. Quando ele vem na leitura corrida, vocês podem ter a consciência daquilo que está sendo, né, expressado dentro deste blog diário, certo? Sem aquela ideia da expressão livre, certo? Vamos então fazer a expressão livre deste contexto, e a expressão livre é tudo aquilo que é formação de Deus em Cristo, né? A formação de Deus em Cristo, ela tem 6 elementos da espiritualidade de Deus, né? A astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Tudo isso você vai encontrar na sua Bíblia significativa. Nós usamos essa Bíblia significativa para fazer uma mediação sobre aquilo que é a formação de Deus em Cristo, certo? O Cristo, ele representa todo esse nosso globo, né? Que Deus levou todos os corpos em juízo. Isso vai unificar todos, né? Por uma ideologia, certo? E depois todos também vão entrar em juízo da sua própria realidade, daquilo que Deus tivera criado o homem perfeito, certo? Tudo que é Cristo é glória de Deus, relaciona ao globo. Cristo, glória, e Cristo é globo de Deus. Eles são quase as mesmas coisas, o que muda são as formas expressivas que, em determinada situação, a glória de Deus vai se ocultar para dar lugar para o Cristo. Aí o Cristo ele vai vir sobre a imagem do homem mesmo, sobre aquilo que nós falamos que é ideologia, certo? Na imagem do homem, a gente pode considerar que é o corpo expressivo. O corpo expressivo, ele pode ser o anticristo, ou ele pode ser a própria glória de um corpo comum. Tudo que Deus faz com o seu globo também acontece com os seus corpos emocionais,
E tudo isso é um ciclo. Quando Deus veio trabalhar o corpo Emmanuel, vocês poderiam entender do globo e também poderiam entender de um corpo simples, de entendimento simples, e aquele corpo emocional se tornou uma centraliza daquilo que pode ser realidade, daquilo que pode ser um corpo expressivo, daquilo que nós podemos dar para a unificação, sobre a ideologia, usando esses 8 elementos da espiritualidade, como tem dito, né, que você encontrará dentro dessa sua Bíblia significativa, os 8 elementos da espiritualidade de Deus para a unificação. Ele vai explicar de novo astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Só vocês fazerem essa percepção e ouvir dessa voz e vocês vão entender tudo que está sendo dito, ok? Dedique os seus preciosos tempos para estar entendendo deste blog diário e eu tenho certeza que vocês não serão mais essa vítima social. Vamos então para a leitura deste contexto. Vamos lá. Portanto, podemos conhecer que se esta esposa tomar o lugar do marido por uma objeção, ela nega a si mesmo, e se o marido tomar o lugar da esposa por uma objeção, ele perde a sua postura de ser expressivo, pois a relação é compartilhada e não alugada. Quando for alugado, o marido ou a esposa vai estar olhando para o lado para se fazer melhor que outro corpo alheias, vendendo assim a sua ideia de ser melhor para si mesmo em relação ao outro corpo expressivo. E que nesta causa toda a oportunidade também será apenas uma objeção, explicando o resultado de querer ser alguém que não é dentro de sua própria casa, explicando o seu corpo expressivo e objetivo. O corpo alugado expressa um plano objetivo de ambos corpos expressivos e que, nesta causa, o casamento vai se aplicar apenas em um contrato. Isto explica as obrigações e doutrina apregoada por ambos corpos, aonde nenhum destes vai amar, e sim exigir algo em troca para manter este contrato. Isto pode ser bom, desde que tenha conhecimento destas relações expostas no acordo de contrato e que não oculta a cláusula das vossas relações, pois a consciência é a assinatura de nossa responsabilidade social, sendo por amor ou por objetivos. E sempre explicando que o casamento de hoje é por objetivos e não por amor. Isto explica as infidelidades relativas dos corpos relativos para estes casamentos. Esta minha assinatura consciente pode orientar o meu parceiro por causa de descumprimento do contrato relacionável a este casal. Isto explica o contrato, mas não explica o amor entre ambos casal. Sendo que o amor vai relacionar o bem sem objeção e com as vossas liberdades, eles amam e se permitam neste amor por uma causa justa da relação e que respeite o corpo emocional de sua esposa e que respeite o corpo expressivo deste marido. E sempre ressaltando que o corpo expressivo da esposa pertence ao marido. Isto explica o juízo justo do marido, mas não explica a possessão do marido sobre o corpo emocional de sua esposa. Este ideal explica a liberdade da esposa e que forma uma defesa contra o corpo expressivo do marido por faltar amor deste marido, ok? Muito interessante. Vamos começar, né, e dar a expressão livre, né, e a gente entender tudo o que está sendo dito. Muito interessante. Vamos lá. Portanto, podemos conhecer que se esta esposa tomar o lugar do marido por uma objeção, ela nega a si mesma, né?
Se a esposa tem uma objeção e ela toma o lugar do marido, né? Então, se ela tomar, então, se a esposa tem uma objeção, ela vai tomar o lugar do marido. Ela vai expressar algo para tomar o lugar do marido, né? E muitas das vezes o que acontece? O que eu quero dizer? Às vezes as esposas, elas procuram manifestar algo humilhando o seu marido, desrespeitando o seu marido, né? E depois ela se expressa para se fazer melhor, mas na hora que ela toma aquela posição, ela de novo vai levar o fardo para o marido e vai transformar o marido de inútil e incompetente. Você entende que essas palavras objetivas da esposa, quando ela manifesta, ela está muitas das vezes é, se fazendo inútil dentro do seu relacionamento com palavras vazias, às vezes tentando tirar alguma coisa que o marido às vezes não pode dar, porque são coisas que ela criou, sei lá, muita coisa, é certo? Então, ó, portanto, podemos conhecer que esta esposa toma, se esta esposa tomar o lugar do marido por uma objeção, ela nega a si mesmo. E se o marido tomar o lugar da esposa por uma objeção, ele perde a sua postura de ser expressivo. O marido, ele não é, né, ele não tem essa ideia de ser fértil. É quem tem a ideia de ser fértil é a esposa que tem uma terra fértil. O marido, ele tem apenas uma semente, certo? Então, para ele fertilizar, ele tem que entender que a mulher é a terra fértil e ele é a semente, por exemplo. Ele tem que entender isso, certo? E essa semente, ela é expressiva de uma certa forma, ela vai ganhar uma espiritualidade, ela é expressiva, certo? Então, para ele fertilizar, ele tem que ter uma esposa para fertilizar essa sua semente. Entende isso, né? Entende isso? Então, se o marido tomar o lugar da esposa por uma objeção, ele perde a sua postura de ser expressivo. Então, ele perde a postura de ser semente. Então, ele vai querer ser a própria terra fértil, sei lá, qualquer coisa, vai tomar o lugar da esposa, vai, sei lá, vai sentir as dores dos partos da esposa, sei lá, qualquer coisa. Não, não é assim. Não é assim, certo? Não é assim. Os homens, os maridos de hoje, ele tem que entender a sua relatividade, a sua postura. Ele é corpo expressivo e pronto, certo? Não pode mudar. Por mais que a esposa queira mudar os seus comportamentos, ele tem que manter firme e entender que ele é corpo expressivo, certo? Às vezes eu vejo, né, o marido, ele não sabe o tanto que ele é forte. O marido não sabe hoje, porque ele foi muito manipulado, sabe? O corpo expressivo, ele é muito grandioso, sabe? Mas o marido não sabe. Mas o que eu quero dizer? Você entende que quando o marido entenda que ele é um corpo expressivo, ele não é apegado a nada, ele é justo. E quando ele é apegado a nada e ele é justo, ele consegue qualquer coisa que ele quer. Ele fez a percepção, entendeu da esposa, está se tratando dele inútil, certo? Tudo bem. Você está entendendo que não dá nada, que não está. Ela tem, não fica humilhando para minha esposa, para ela me aceitar, não. Não preciso disso, não. É isso que eu quero dizer. Não preciso de me humilhar para minha esposa, não. Ah, está errada, tem que ter lá. Não, preciso me humilhar. Você está errada, filho. Pronto. E quando o marido é justo e consegue fazer essa percepção, respeitar a esposa dele, entender isso, beleza. Não preciso me humilhar, não, né? Não preciso me prostrar diante de uma pessoa que me humilha, né, que muda os meus comportamentos por causa de planos objetivos. Não preciso disso não. Então, quando o marido entender as suas posturas de ser um corpo expressivo, vai ter um monte de mulheres aí. Se a mulher quer que vocês querem sexo, então você está firme, filho. Você é o que você é e pronto. Então você vai ter um monte de pessoas querendo você. Você não precisa ficar humilhando para uma pessoa, né, que fica te humilhando. Não, não. Não estou dizendo que muitas das vezes você tem que ser injusto com a sua esposa. Não é isso. Não é isso não, tá? Não é injustiça não. Estou falando marido justo. Marido justo, né? Hoje o que mais é quando a esposa, o que ela mais sente falta no marido hoje é um marido justo, um marido que entenda, que tem uma sabedoria divina. Não estou falando daquele marido emocional que explora a esposa, não é nada disso não. Estou falando justo, a pessoa
que traz confiança, que traz liberdade para a esposa, é fiel, honesto, sei lá, qualquer coisa que as pessoas queiram entender, que deixa a esposa no conforto. Então, se a esposa que está trocando as palavras, eu não preciso me humilhar para ela. Entendi, filho. Tranquilo. Segue seu caminho, está tudo certo. Simples assim. Entendeu? Isso é corpo expressivo. E agora eu vou ficar me humilhando para os outros? Não preciso disso não. Eu posso tentar reatar alguma coisa, conversar, falar, e aí, o que que você decidiu da sua vida? Ah, entendi. Vai querer continuar? Vamos continuar, não tem nada a ver. Tá? O marido também, ele não nega fogo, não. Tá, né? Esse marido covarde, não. Vamos continuar? Vamos continuar. Não é, né? Entende isso. Ou seja, tudo isso tem uma forma, que já que você é um corpo expressivo, e você tem uma forma de você ser justo no nas suas palavras, naquilo que você relaciona, né? Você ajudar, às vezes, trabalhar, não ficar jogando só videogame dentro de casa também, sei lá, não dar motivo para a esposa, né? Sei lá, qualquer coisa. É uma coisa, estou falando de justiça. Hoje em dia não tem esse marido também não, tá? Não tá, é pouco, são, sei lá, muito escassez igual eu tenho dito nos blogs anteriores, que os relacionamentos são objetivos, os casamentos são objetivos, eles são formados por objeção, né? Aquilo que pode acrescentar patrimônio, e não por amor, certo? Quando o marido consegue amar a esposa, a esposa consegue entrar na ideia do marido, então ambos ficam unidos e fica unido por um bem. Portanto, podemos conhecer que se a esposa tomar o lugar do marido por uma objeção, ela nega a si mesma. E se o marido tomar o lugar da esposa por uma objeção, ele perde a sua postura de ser expressivo, pois a relação é compartilhada e não alugada, né? A relação é compartilhada e não alugada. No blog anterior, eu falei sobre aquilo que é relação compartilhada. Correlação compartilhada é aquilo que eu quero dar à minha esposa e aquilo que ela quer me dar. Se a minha esposa está negando a mim alguma coisa e está formando uma objeção, é porque ela está tomando caminhos separados. Entenda isso, certo? E se ela está tomando caminhos separados, eu tenho que dar liberdade, né, para ela entender daquilo que ela está formando a separação, ok? E entenda isso. E se ela que está criando isso, eu não tenho como impedir que ela faça isso, porque os desejos são delas, aquilo que ela quer compartilhar comigo vai depender da sua própria consciência e não daquilo que eu digo a ela, que ela é obrigada a fazer coisas a mim, e nem eu sou obrigado a fazer coisas a ela. Relacionamento compartilhado são assinatura consciente daquilo que me permita para a pessoa e daquilo que a pessoa me permita para mim, da mesma forma. Se não tiver essa permissão, não tem nada certo, certo? Entende isso? Quando for alugado, o marido ou a esposa vai estar olhando para o lado para se fazer melhor que o outro corpo alheias, vendendo assim ao seu ideal de ser melhor para si mesmo em relação a outro corpo expressivo, né? Quando é alugado, o que eu quero dizer é quando o marido, a esposa ou o marido não está contente, sabe, dentro dos seus relacionamentos, ele sempre está olhando para o lado, olha a esposa do vizinho, olha só, o marido do vizinho, tal, sempre fazendo uma oposição. Ela vai estar na casa dela, vai achar que está perdendo, o marido da outra tem mais dinheiro, o marido do outro tem mais sexo, sei lá, o marido do outro sabe aquilo, certo? Entenda isso. É muito complexo hoje, ok? Mas existe essa ideia de que ambos não está focado dentro da sua união, não está focado dentro da sua família. O seu casamento é apenas um contrato que eles assinaram lá e tal. É aquilo lá que vai manter eles, certo? Entenda isso. E que nesta causa toda a oportunidade também será apenas uma objeção, explicando o resultado de querer ser alguém que não é dentro da sua própria casa, certo? Ela sempre vai buscar explicar coisas que não é dentro da sua própria casa. Às vezes, ela vai aparecer para o marido, para o vizinho, né? Vai falar, sei que tem lá, meu marido é isso, aquilo outro, né? Não está mostrando aquela satisfação, sei lá, qualquer coisa, certo? Porque, às vezes,
o vizinho, né, é mais feliz, o vizinho é mais aquilo, é mais aquele outro, sei lá, qualquer coisa. Ou seja, não está focado dentro da sua casa, ele está alugando seus pensamentos em outras coisas, buscando, seus pensamentos estão vagando aí fora dos seus relacionamentos. Tudo lá fora é mais interessante do que tudo que estiver dentro da casa, certo? Entenda isso. Explicando assim o seu corpo expressivo e objetivo, né? Então, ok, entenda isso, ó. E que nesta causa toda a oportunidade também será apenas uma objeção, explicando o resultado de querer ser alguém que não é dentro da sua própria casa, explicando o seu corpo expressivo e objetivo, né? Quando você vê uma pessoa que está com crise dentro do casamento, né, você pode entender as particularidades de um abuso de um marido, você também pode entender a particularidade de um abuso de uma esposa, né, da mesma forma, você pode entender várias particularidades, mas existe outras ideias, né, que pode trazer complexidade da mesma forma, ok? Existe várias possibilidades, você só tem que entender que é dessa forma. Às vezes a esposa ou o marido só está correndo atrás de sexo e dinheiro, não está querendo saber de união, não está querendo saber de amor, e aí fica nessa ideia de ser um casamento alugado, né? Uma coisa alugada, né? Sei lá, eu não estou no meu relacionamento por inteiro, eu estou por sexo e por dinheiro, e quando eu estou por sexo e dinheiro, eu não estou por um amor, eu posso me realizar com outras coisas dentro, fora da minha casa, eu posso me realizar com outra mulher, posso me realizar com qualquer outras coisas, a minha esposa também pode me realizar com outro marido, qualquer coisa. Então, porque isso é alugado, eu estou demonstrando coisas que eu não sou dentro da minha casa, para me satisfazer o meu corpo sexual. Entenda isso diretamente. O corpo alugado expressa um plano objetivo de ambos corpos expressivos e que, nesta causa, o casamento vai se aplicar apenas em um contrato. Perfeito. Isto explica as obrigações e doutrina apregoado por ambos corpos, aonde nenhum deste vai amar, e sim exigir algo em troca para manter este contrato, né? Hoje é muito comum a esposa dizer que o marido é provedor, né? Não estou dizendo que não é, mas você entende que ela usa da sua fragilidade para manipular aquilo que o marido está fazendo, né? Às vezes você vai para uma esposa, ela, né, diga ela uma coisa, ela não aceita, mas ela faz outras coisas para contrariar esse marido e às vezes é uma complexidade danada, né? Entenda isso. Quando se trata de ideia. Mas aí o que acontece? Eles ficam pregando, mostrando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro para dar certo. E não precisa ser assim. Quando a pessoa ama, sabe, automaticamente eu quero fazer um café para a gente tomar junto, quero fazer alguma coisa para a gente, né? Às vezes eu não, por exemplo, esses dias, né, por exemplo, a minha mãe ela comprou um sítio aqui perto, aí nós fomos para lá e na cidade tem uma quadra lá. Por exemplo, a minha esposa ela não gosta de futebol, mas quando ela quer agradar o marido, ela vai estar presente no futebol, ver o marido divertindo, tranquilo. Ou seja, quando ela vê o marido divertindo, ela também se diverte. Agora, se ela não estiver vendo o marido dela divertindo e ela não estiver divertindo, é porque ela está com um corpo expressivo diferente do marido. Ela está fazendo uma oposição, ela não está tendo um relacionamento compartilhado, não está tendo uma consciência. Da mesma forma, às vezes a minha esposa, eu não gosto de ir no cinema, mas às vezes minha esposa quer ir no cinema. Eu falo assim, vamos no cinema comigo? Beleza, tem um tempinho, tranquilo, não vai me atrapalhar em nada, eu vou lá, vamos lá então. Porque eu vou aproveitar esse meu tempo para mim estar lá do lado dela, porque isso eu vou vê-la feliz, vou vê-la alegre, né? Quantos maridos que realmente deu essa ideia de dar, né, tudo que ele tem para realizar uma esposa. Eu já vi muitos maridos isso, se humilhando e fazendo tudo para aquela esposa, e aquela esposa nunca reconhece nada. Existe várias isso. Então, só para vocês entenderem mais ou menos o que é relacionamento compartilhado, é diferente do que você assinar um contrato dentro de um cartório, é você compartilhar, você amar, você dedicar a sua vida à pessoa, você dedicar
os planos das pessoas, objetivo, você dedicar a sua vida por completo, não é por metade, não é uma coisa por metade, né, ficar olhando para o lado aí, olhando a vida do outro, não, olha para si mesmo. Olha, eu estou feliz, eu tenho um marido bom. Olha, eu estou feliz, eu tenho uma esposa boa, vou dedicar a ela, vou construir o meu amor, cada vez vai ficar mais forte. E é isso que vai, e vai ficar, e vai ficar. Eu já vi pessoas, né, com 80 anos, velhinhas com 80, 90 anos, abraçando a sua esposa, por fim, e agradecendo a Deus por ter cumprido a sua missão, 80 anos, encerrando o seu ciclo aqui, né, no corpo, e encerrando, fazendo, e agradecendo a Deus pelaquela esposa, né, pelo esse tempo, e é isso que faz o amor, né, aí você vai, entenda isso, ou seja, né, agradecendo a Deus por ter vivido esse tempo com a esposa, certo? Hoje em dia, né, hoje com o casamento objetivo, ninguém agradece a Deus nem pela esposa nem pelo marido. São só reclamando, murmuração, meu casamento não é perfeito, meu casamento não é aquilo, não é aquele outro, você não sabe como é viver a dois, é muito complicado, blá 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 blá. Sei lá, muito complicado, né? Entenda isso. Então, entendendo, ó, isto explica as obrigações de doutrina apregoado por ambos corpos, aonde nenhum destes vai amar, e sim exigir algo em troca para manter este contrato. Isto pode ser bom desde que tenha conhecimento destas relações expostas, né, no acordo de contrato e que não oculta a cláusula das vossas relações. O que não é ocultar as cláusulas? Eu tenho um contrato de casamento, né? O que está escrito no contrato de casamento? Eu nunca li contrato de casamento, mas vamos supor que está lá, fidelidade, amar, sei lá, amar na doença, na fraqueza, nos votos, sei lá, qualquer coisa, né? Eu não casei em religião, né? Eu só assinei um contrato no escuro lá e tranquilo, porque eu entendo da minha esposa aquilo que é relativo a mim, a ela, vai depender do tempo em que eu estou vivendo. Eu não prometo que eu vou ser um marido bom para ela e nem ela precisa prometer para mim que vai ser uma esposa boa. Eu não tenho essa exigência, porque tudo são relativo, ou as coisas podem estar bom, pode estar ruim. Eu tenho que respeitar isso, certo? As coisas podem mudar de uma hora para outra, certo? Nossos corpos são frágeis, eles determinam uma doença, determinam uma coisa, vai mudar tudo. A minha forma de amar vai mudar se eu ver que a minha esposa depende mais de mim, se a minha esposa ver que eu dependo mais dela, ela vai mudar sua forma de amar, porque um ajudando o outro, é isso que significa o amor, certo? E respeitar os nossos tempos, as nossas juventude, as nossas velhices, as nossas, né, tudo isso o amor ele vai sempre mudando, ele vai sempre fortalecendo quando as pessoas realmente amam e quando não está apenas num contrato, certo? Quando apenas não está no contrato. Então, entendendo? Pois a consciência é a assinatura. Vamos lá. Isto pode ser bom desde que tenha conhecimento dessas relações expostas no acordo de contrato e que não oculta a cláusula de vossas relações, né? Então, eu assinei o contrato, eu tenho que, às vezes, deixar tudo aberto, aquilo que está no contrato, para a pessoa lembrar daquilo que ela assinou no contrato, sei lá, qualquer coisa. Pois a consciência é a assinatura de vossa responsabilidade social, sendo por amor ou por objetivo, e sempre explicando que o casamento de hoje é por objetivos e não por amor. Isto explica as infidelidades relativas dos corpos relativos para estes casamentos, né? Você compreende que a nossa assinatura é uma consciência daquilo que nós somos relativo para o nosso casamento, que nós somos relativo para o tempo. Por exemplo, eu assinei um contrato, aquele contrato, a maioria das pessoas que hoje, né, sei lá, elas não têm consciência, né, sei lá, muito complexo. Mas o que
assinatura de nossas consciências? É quando a gente temos consciência daquilo que nós somos, daquilo que nós somos para a nossa parceira, daquilo que a parceira é e daquilo que a parceira é para nós. Nós temos consciência nisso. Então, isso é assinatura, é um relacionamento compartilhado. Eu compartilho algo com ela e que seja relacionável. E isso é a consciência, certo? Isso vale mais do que uma assinatura no papel, é quando você tem uma consciência sobre os seus casamentos, o seu relacionamento social, ok? Entende isso? Vamos voltar mais um pouquinho para vocês entenderem isso de novo. Vamos lá. Pois a consciência é a assinatura de nossa responsabilidade social, sendo o amor ou objetivos, e sempre explicando que o casamento de hoje é por objetivos e não por amor. Isto explica as infidelidades relativas aos corpos relativo para este casamento, né? As infidelidades dos corpos, né? A esposa cria o seu corpo expressivo independente do marido. O marido, ele tem sua forma de se relacionar com o seu corpo emocional, diferente da esposa, sei lá, é muito diferente, é uma coisa complicada, certo? Se você está ouvindo Deus do início, esses blogs diários, você está entendendo o que está sendo dito. Esta minha assinatura consciente pode orientar o meu parceiro por causa de descumprimento do contrato relacionável a este casal, né? Eu posso lembrar a minha esposa sobre aquilo que ela está descumprindo, né? Posso falar, está descumprindo isso, né? Isso não é assim que está no casamento, né? E eu sempre fazer aquela cláusula, né, objetiva, da onde que nós estamos focados né, nesse contrato de papel, né, e não tem amor, tem objetivo, então assina um contrato de papel, certo? E para a gente fazer. O que seria o ideal? O contrato de papel ele seria apenas um administrativo, ele é apenas uma administração, administrativo. Administrativo é tão importante quanto, mas o que vai determinar o casamento mesmo não é o contrato de papel, não é a administração, é aquilo que eu entendo e aquilo que eu amo a minha esposa e aquilo que a esposa ama a mim. É isso que determina o contrato, é isso que determina o casamento. Não é o contrato de papel, ele é apenas uma administração, né? Vamos supor, eu vou casar com você em determinado tempo, até quando dá certo, e se não der certo, vamos fazer isso, vamos dividir, nós vamos separar e vamos cada um viver no seu lugar, de forma que né, não deu certo. Um casamento, ele é uma experiência, a princípio ele é uma experiência, e depois ele pode até né, se formar um amor, desde que as pessoas entendam disso aqui, daquilo que eu estou tendo dito aqui. Se vocês entenderem disso aqui, pode ser que no fim vocês conseguem amar, mas até então não tem como você construir um amor se vocês não entenderem disso que está sendo dito. Deus, do princípio, tudo foi objetivo. Pode ir até os reinos conquistados, tudo foi por objetivos, não tem amor, não tem nada, só objetivo. Né? Entenda isso. Isto explica o contrato, mas não explica o amor entre ambos casal, sendo que o amor vai relacionar o bem e sem objeção, né? E com as vossas liberdades, eles amam e se permitam neste amor, por uma causa justa da relação, e que respeite o corpo emocional de sua esposa e que respeite o corpo expressivo deste marido, e sempre ressaltando que o corpo expressivo da esposa pertence ao marido. Isto explica o juízo justo do marido. Isto explica o juízo justo do marido. Ou seja, a esposa só pode dar alguma coisa ao marido quando ela sentir que o marido dela é justo, que ela é uma pessoa de confiança e que não vai explorar ele, né? Porque hoje o que mais tem é marido explorador, certo? E isso leva à deficiência das mulheres da mesma forma que tem as mulheres manipuladoras que leva à deficiência do marido, existe o marido manipulador que leva à deficiência explorador que leva à deficiência da esposa, certo? A mulher manipula o marido e o marido ele explora as mulheres por suas fragilidades. Ambos têm essas relatividades da mesma forma, ok? Entenda isso. Então, ó, isso, vamos lá, vamos voltar a Deus do início, procurando um parágrafo aqui para a gente ler por completo, né? Vamos lá. E se permite, vamos lá, vamos voltar, mas não explica o amor entre ambos casal,
sendo que quer dizer, o contrato, né, isto explica o contrato, mas não explica o amor entre ambos casal, sendo que o amor vai relacionar o bem sem objeção, e com os vossas liberdades, eles amam-se e permitam neste amor, por uma causa justa da relação e que respeite o corpo emocional da esposa e que respeite o corpo expressivo deste marido, e sempre ressaltando que o corpo expressivo da esposa pertence ao marido. Quando é que pertence o marido? Quando é que pertence, né? Isto explica o juízo justo do marido, quando o marido for justo, certo? Mas não explica a possessão do marido, porque a possessão do marido ele vai explicar o quê? Vai explicar um marido possessor, um marido explorador, que explora de suas mulheres, certo? Mas não explica a possessão do marido sobre o corpo emocional de sua esposa. Este ideal, né, este ideal explica a liberdade da esposa, onde a liberdade da esposa, onde que a esposa tem o direito de defender do seu corpo emocional, de entregar o seu corpo emocional para quem ela quiser, né? Se o marido dela não trate ela bem, ela tem direito no corpo emocional dela. Da mesma forma, ó, este ideal explica a liberdade da esposa e que forma uma defesa contra o corpo expressivo do marido por falta do amor deste marido, certo? Se o marido nunca não amar a esposa, né, ele nunca vai conseguir satisfazer essa esposa, nunca vai conseguir. Então, se o marido não ame a esposa não tem a liberdade, não tem relacionamento não tem vontade de relacionar o marido compartilhado, então ela tem direito de sair do seu relacionamento, né, e relacionar outra pessoa. Não estou dizendo que ela tem que interromper o laço, né? Falar assim, olha, está interrompido, tá tudo certo, não vai dar certo, eu vou embora, eu vou sair. Esses dias, né, eu vi uma pessoa covardemente, né, como que pode? A pessoa entendeu que o marido era agressivo, entendeu que o marido era desgraçado, né? Entendeu que namorado, nem era marido. Aí a pessoa terminou, a pessoa covardemente, eu vi, a minha esposa fica ligada na jornal, eu vi uma pessoa covardemente se escondeu num muro e esfaqueou a namorada fatalmente no peito, covardemente. Aí ele acha que vai embora para casa, acha que está tudo certo. Não vai estar certo. Sabe, eu acredito que mais se essa pessoa, né, é boa, tranquila, que entendeu que ele era um possessivo, que ele era um desgraçado, que ele só manifestou a sua desgraça ali, que ele, e tentou, né, cuidar da vida dela, do espaço dela e não conseguiu, o outro impediu. Então, essa pessoa que fez mal, né, que esfaqueou a pessoa, vai ficar mais ruim para ele ainda. Aí depois você vai ver. Sabe, a vida dele vai ficar ruim, já tá ruim, né, sei lá, fica muito chata, né, porque não conseguiu, relacionar bem a sua esposa, não conseguiu amar, ele deve que estar pensando que isso é amor. Não, isso não é amor não, é objeção, é objetivo, né, é exploração, explorar o sexo da mulher, certo? E pessoa que não aceita o homem está tomando o lugar da mulher, né? Ou seja, como eu disse no início, se o marido entender a sua força do seu corpo expressivo, ele nunca vai precisar de ficar, né, sei lá, muitas pessoas vai querer o marido quando ele é forte, o marido forte, com corpo expressivo forte, o marido não fica sendo rejeitado por ninguém. As pessoas que estão por aí vai ficar querendo relacionar ele de qualquer forma, né? De qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Sei lá, qualquer coisa que você entende. O que eu quero dizer? Hoje é difícil você encontrar pessoas, um marido verdadeiro e esposa verdadeira, né? Todos são objeção, todos são objetivos, tudo são por sexo e dinheiro. É muito complicado isso. Mas se vocês entendem as suas realidades e vocês fazem disso um bem para vocês e tudo fica bem, certo? De forma que eu tenho que falar de coisas negativas, porque a união ela deixa nós nesse reflexo para a unificação e isso faz com que nós ficamos unidos pelo esse mal que nós expressamos dentro da sociedade,
né, por aquilo que nós não entendemos de nós mesmos, nós não conseguimos respeitar nós, não conseguimos respeitar outras pessoas. Mas, com muita dedicação, vocês podem entender de tudo que está sendo dito. Vamos então fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs para a gente encerrar esse blog diário. Vamos lá. Quando se tratando do corpo expressivo, o melhor modelito vai aparecer quando a sua casa estiver limpa. Isto vai explicar o que é mais importante em relação a outro corpo relativo ao tempo. Porém, não vai explicar a vida relativa ao corpo, pois esta vida, ela não tem necessidade de coisa que não for relativo. Ou seja, ela não sente necessidade de relacionar outro corpo exposto ao tempo. Isto explica que eu até posso intencionar as coisas para outro corpo, para manipular algo existente na matéria, mas não será uma relatividade, e sim um plano objetivo e relativo a outro corpo. Isto demonstra que as minhas mulheres nunca me amaram, pois estas mesmas estão focado no seu resultado, explicando assim as suas próprias objeções e negando quem eu sou e no que elas pensam ao meu respeito. Isto significa que o amor delas explica os vossos planos objetivos de se fazer melhor por si mesmo e de se realizar com uma coisa e outra. Isto pode ser bom desde que elas intencionam os seus objetivos para um campo energético de vossas próprias realizações. E assim elas me desprezam por vossos planos objetivos, e que nesta causa elas ficam livres de me usar por suas próprias objeção, e explicando a sua realização pessoal, e que não me use e nem ofendem as relações alheias aos outros corpos relativos ao tempo. Quando o marido for desprezado por sua própria mulher, pode explicar objeção desta mulher, e se não for objeção da mulher, ela pode estar sofrendo os maus tratos por seu marido. E se a esposa estiver negando o marido por uma objeção emocional, ela vai negar quem o marido é, por só por causa de suas objeção, e usando a relatividade como tempo relativo a este corpo que esteja exposto ao tempo, explicando assim o seu marido. Considerando os corpos expressivos e que são relativos para tudo que se estiver expostos, podemos relatar que todos os corpos têm objeção por vossos corpos expressivos, aonde um quer ser maior do que o outro. Isto explica que todas as mulheres que relacionam os vossos maridos diretamente por um resultado vai desprezar o amor dele, e explicando assim as vossas objeções. E nesta causa, estas mulheres ficam vulneráveis para os maridos obsessivos em relações emocionais. Isto explica que os grandes maioria das esposas transforma o seu amor por objeção, e usando as vossas fragilidades, elas expõem as vossas objeções disfarçado das fragilidades emocionais, e confundindo assim o seu marido. Muitas delas se opõem ao seu marido só para se fazer melhor do que o seu marido, e sempre explicando a sua realidade objetiva. Elas vão formar objeções alheias para condenar e humilhar o seu marido para se fazer melhor ou pior de que este marido. Enquanto
ela confessa a inutilidade do seu marido, ela vai se opor contra o seu marido para se fazer útil ou inútil, e se ela negar o seu marido, ela nega a si mesmo, isto sim, por causa do corpo expressivo do marido. Pois tudo que a esposa tem é também o corpo expressivo do marido, e tudo que o marido tem é o corpo emocional de sua mulher. Isto explica que o relacionamento compartilhado não pode ser uma objeção, explicando o ideal do marido. A esposa não pode formar objeção contra o seu marido, considerando o ideal da esposa. O marido não pode formar objeção contra a esposa, ou seja, considerando o corpo emocional da esposa, o marido não pode negar esta relatividade emocional que frutifica o fruto para o marido. E considerando o corpo expressivo do marido, a esposa não pode formar objeção contra este corpo expressivo do marido. Este ideal se aplica à união dos corpos, porém, não se aplica à infidelidade nem de um nem do outro. O ideal é a esposa ouvir o seu marido para relacionar a ideia compartilhada e sem objeção, e experiência a experiência reverencia o resultado, porém, as palavras alheias humilham o fator da relatividade objetiva, relatando assim a objeção para se fazer melhor ou pior por palavras de objeção. Se esta esposa formar uma objeção, ela vai negar o corpo expressivo deste marido, formando assim uma objeção. E é nesta hora que ela vai trazer uma objeção que favorece o seu corpo expressivo independente deste marido. Isto faz da esposa um corpo expressivo independente do marido. Isto pode ser bom desde que esta esposa não humilhe o seu marido com a sua fragilidade de não ser compreendido por este marido. E como há muitas, usam de vossas fragilidade contra o corpo expressivo do marido, só mesmo para se fazer melhor ou pior do que este marido. Portanto, podemos conhecer que, se esta esposa tomar o lugar do marido por uma objeção, ela nega a si mesmo. E se o marido tomar o lugar da esposa por uma objeção, ele perde a sua postura de ser expressivo, pois a relação é compartilhada e não alugada. Quando for alugado, o marido ou a esposa vai estar olhando para o lado e para se fazer melhor que outro corpo alheias, vendendo assim a ideia de ser melhor para si mesmo em relação a outro corpo expressivo. E que nesta causa toda a oportunidade também será apenas uma objeção, explicando o resultado de querer ser alguém que não é dentro da sua própria casa, explicando o seu corpo expressivo e objetivo. O corpo alugado expressa um plano objetivo de ambos corpos expressivos e que, nesta causa, o casamento vai se aplicar apenas em um contrato. Isto explica as obrigações e a doutrina apregoada por ambos corpos, aonde nenhum destes vai amar, e sim exigir algo em troca para manter este contrato. Isto pode ser bom, desde que tenha o conhecimento desta relação exposta no acordo de contrato e que não oculta a cláusula das vossas relações, pois a consciência é a assinatura de vossa responsabilidade social, sendo por amor ou por objetivos, e sempre explicando que o casamento de hoje é por objetivos e não por amor. Isto explica as infidelidades relativas dos corpos relativos para estes casamentos. Esta minha assinatura consciente pode orientar o meu parceiro por causa de descumprimento do contrato relacionável a este casal. Isto explica o contrato, mas não explica o amor entre ambos casal, sendo que o amor vai relacionar o bem sem objeção e com
as vossas liberdades, eles amam e se permitam neste amor por uma causa justa da relação e que respeite o corpo emocional de sua esposa e que respeite o corpo expressivo deste marido, e sempre ressaltando que o corpo expressivo da esposa pertence ao marido. Isto explica o juízo justo do marido, mas não explica a possessão do marido sobre o corpo emocional de sua esposa. Este ideal explica a liberdade da esposa e que forma uma defesa contra o corpo expressivo do marido por falta de amor deste marido. Perfeito. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, só faça isso realmente se for, interessante para você, se você tiver entendido, se você estiver ouvindo dessa voz, se você ouviu essa palavra, né, de Deus, vocês entendam, e faz disso a sua realidade, certo? Entendendo que tudo o que eu digo dentro do blog diário vai depender de cada corpo expressivo, entender as suas particularidades e vai depender muito das suas capacidades cognitivas de estar trazendo isso como uma realidade, para que vocês possam entender das suas origens, do seu espaço, e para que, entendendo assim do seu espaço, você possa relacionar isso bem à sua esposa, que você possa relacionar bem isso ao seu marido. E tudo hoje é muito delicado para que vocês possam entender. Entenda as complexidades, as dificuldades para entender que esse tempo que nós vivamos, eles são relativo para unificação apenas, e unificação são ideologia, e muitas das vezes a gente fazemos disso a nossa própria realidade e fica muito pesado, muito complicado para que vocês possam absorver uma origem daquilo que é o reino de Deus, né? E vocês podem fazer isso à medida da forma que das suas capacidades cognitivas de estar entendendo cada coisa que está sendo dita. Dedique os seus tempos preciosos a este blog diário e vocês não arrependerão. E vocês deixarão de ser essa vítima social, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se vocês realmente tiverem entendido. Se não entendeu, eu não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.